senador da República que falou que o ministro Alexandre de Moraes poderia ser preso após a vitória de Donald Trump, após a vitória, ele resolveu se manifestar e trouxe todas as verdades que ele estava guardando até agora. Para a vitória de Trump, ela aconteceu e o senador chutou o balde e revelou coisas obscuras do ministro. Gente, ele que está sendo totalmente perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes, teve as suas redes sociais bloqueadas, o seu salário suspenso, resolveu ir pro tudo ou nada e agora ele fala com respaldo e com certeza do que ele está falando, até mesmo porque ele diz que quando o Trump vencesse, ele iria falar tudo, e agora ele resolveu. Eu nunca pensei que Marcos Duval teria tanta coragem. Por que o Maduro veio ao Brasil? E por que então o Alexandre seria preso? E por qual instituição ele seria preso? Essas são as principais perguntas. Então, vamos lá esclarecer. Eu fiz algumas anotações para não perder nenhum fio da meada. Então vamos lá, chegou 1000, vamos chamando mais gente para todo mundo ter acesso às informações e saberem, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Mais do que o que influenciam de forma mentirosa. Então aqui eu vou desmentir o que o UOL e o que o consórcio do UOL está espalhando para todo mundo aí. Vamos lá, então vamos no mínimos detalhes. Nós temos a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Nós temos a Corte Internacional de Direitos Humanos. E nós temos o Tribunal Penal Internacional. Tá? São 3 instituições. O Brasil é signatário em todas. Os Estados Unidos é em parte na OEA e em parte na TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Então, vamos lá. O Maduro. Por que o Maduro veio ao Brasil e não foi preso se tinha uma ordem de prisão dos Estados Unidos? A OEA é uma coisa, os Estados Unidos é outra, a Comissão Internacional de Direitos Humanos é outra coisa, o Tribunal Penal Internacional é outra coisa. Então, assim, tem nada a ver com os Estados Unidos. A questão dos Estados Unidos é a questão de sanções contra a Venezuela, tráfico internacional de drogas. Então, foi o próprio governo americano que deu uma penalidade de que se ele fosse em países que os Estados Unidos têm acordos, né, diplomáticos, que era, então, estava dando aí a 18 milhões para quem fosse prender o Maduro, alguma coisa assim. Mas é uma coisa meio que é mais fumaça do que fato. Então, nem a OEA, nem a Corte Internacional de Direitos Humanos e nem o Tribunal Penal Internacional tem acusações ou já crimes ou decisões contra o Maduro. Tem nada o Maduro está sendo investigado pelas 3, depois desse golpe aí das eleições. Mas não é só ele, não. Vamos para frente, vamos em frente. Então, o Putin. Vladimir Putin não veio ao Brasil no G20 porque o Brasil é signatário da Comissão Internacional de Direitos Humanos, que fica na OEA. A OEA tem 53 membros, 53 países que integram a OEA. Então, o Putin, ele está respondendo um processo e já foi, Putin não, Maduro, já foi confirmado pela questão de violações de direitos humanos nas últimas eleições, né, violência policial, agressões e tudo mais. Aí, quem está à frente investigando e tem poder de prender, de fato, e não ficar cobrando, né, como é que fala? Prendeu, ganha lá o seu dinheiro aí. É o Tribunal Penal Internacional. Esse já está investigando Maduro e o governo dele
por questões de violações aos direitos humanos. Será que o Brasil também não está ou não estava? Por que será que não estava? Vamos desvendar isso aqui agora. Vamos lá. Governo Biden. Governo Biden blindou o governo no Brasil, blindou Lula e blindou o STF. Por isso que a gente sempre falava, poxa, ninguém vai frear esse ministro, não. Ninguém vai parar, não. Nenhum órgão desse internacional vai fazer alguma coisa. E a gente, né? E aí eu fui seguindo as investigações até que eu cheguei ao envolvimento do governo Biden interferindo no Brasil, inclusive nas eleições que Bolsonaro perdeu. Aliás, perdeu não. Foi roubado, né? Foi roubado. E tem provas disso, tá? Não estou falando no ouvir dizer e o achismo, não. Há provas comprovando a participação e a manipulação do Alexandre de Moraes perante as redes sociais. Bom, então o Maduro, o governo americano simbolicamente penalizou ele e diplomaticamente pressionou os países para não receber Maduro e não fazer acordos comerciais com Maduro. E estava assim, apenas isso. O Tribunal Penal Internacional, depois das eleições, oficialmente, a iniciativa deles e também da pressão da ONU, aí começou-se uma investigação contra o Maduro que vai se ferrar e tem poder de prisão, sim. Maduro pode ser preso, sim. Então vamos lá. E agora com o governo Trump, aí o que o governo Biden blindava, tipo, não vamos pressionar não, deixa aí os acordos diplomáticos, não vamos mexer nisso não. Vamos botar mais países esquerdistas aí, para governantes da esquerda radical, esquerda não sei o quê, para poder conduzir os países que a gente precisa. E aí foi assim que interferiu aqui no Brasil. Bom, então, qual é a relação com o Moraes? Aí eu vou dizer aonde o Moraes vai ser preso, sim. Então eu vou explicar. Primeira coisa que o presidente Trump vai fazer, que ele já oficializou até para o Eduardo Bolsonaro, que está lá em Washington, e acompanhou as eleições, em Washington não, está lá na casa do Trump, se não me engano, e acompanhou as eleições, ele mesmo, hoje, já disse que o Trump reafirmou a questão do visto. Não é de todos os ministros da Suprema Corte aqui, do STF, mas do Alexandre, sim, vai ser retirado o visto dele. Então, retirando o visto dele, impedindo dele entrar nos Estados Unidos, vai ter que ter um motivo. Qual é o motivo? Aí o governo americano vai apresentar questões de censura, violações aos direitos humanos e papapá, cancelou-se o visto. Ou seja, não cancelou porque venceu isso, ou não entregou um documento tal, ou porque xingou os Estados Unidos. Não, é muito mais sério do que isso. É um cancelamento praticamente perpétuo, com possibilidade dele ficar impedido, inclusive, de fazer negócios com empresas americanas. Aí você vai falar assim, Duval, ô senador, e o ministro faz negócio com empresas americanas? Todos nós fazemos. Netflix, Uber, e por aí vai. Tantos outros canais de assinatura, disso até realmente, de fato, investimento e tal, né? Caso ele seja impeachmentado, ele vai sair de ser ministro, ele vai ser advogado e investe em alguma empresa, sei lá o quê. Mas nem o Netflix ele vai poder assistir. Olha ao ponto. Isso é só um aperitivozinho assim, bem chuluzinho. Mas vai acontecer do cancelamento do visto do Alexandre? Sim. Primeiro ponto. Bom, a lei vai... todos os países democráticos e que os Estados Unidos têm força diplomática, gigantesco no mundo. Todo mundo sabe disso. Então, ele já comunicou
só não vou dizer a quem, de que ele também vai fazer com que, diplomaticamente, o Alexandre de Moraes seja impedido de entrar nos países que acatarem o pedido, acatar, parece ordem, né? Mas acatar o pedido do presidente Trump. Ele vai fazer isso. Então não é só nos Estados Unidos que ele vai ser impedido de entrar. Pode ser em mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 países. Aí o Trump, porque o Trump está com um ódio que vocês nem imaginam. E aí quem vai trabalhar no governo dele? O Elon Musk. Quem que o ministro Alexandre botou num processinho aqui no STF? O Elon Musk. Por causa de quem? Porque ele não tirou o senador Marcos Duval do ar? E o Alexandre quis competir, e vocês falando, poxa, o Elon Musk carregou para o Alexandre, pagou a multa, e para poder voltar, para poder não sei o quê, arregou, pô, o Alexandre tem mais poder do que ele. Não, gente, porque até então era uma ameaça que o Alexandre estava fazendo. Quando então o grupo decidiu, um grupo decidiu lá, eu falei desse grupo ontem, mas para não ficar repetitivo, aconselhou o Elon Musk a cumprir as decisões ilegais do Alexandre de Moraes para que o que era ameaça se torne fato. Então, hoje é real que o ministro Alexandre de Moraes penalizou uma empresa porque ele não estava descumprindo a Constituição. Quando ele começou a descumprir a Constituição brasileira, aí o Alexandre de Moraes permitiu a continuidade da empresa. Olha que absurdo. Pode ser que um dia eu pare só para falar, como assim penalizar se descumprir? Tá? Porque não tem censura na nossa Constituição, não existe censura. Mais uma vez aqui, provavelmente tem assessores dos ministros, da Polícia Federal, aqui acompanhando a live. Então eu vou falar para vocês direto. Eu estou pedindo para que, de forma até desafiadora, que os 11 ministros sentem comigo, ou no meu gabinete, ou eu vou no deles, para eles me convencerem que na nossa Constituição é permitida a censura, de qualquer forma que seja. Censura de um estuprador, censura contra não sei quem, contra não sei o que não. Qualquer coisa, me convence que na Constituição está escrito isso. Se tiver, aí eu começo lá, aí eu prometo que faria discurso no plenário dizendo, erramos, a Constituição está certa e o ministro está realmente protegendo a Constituição. Mentira absoluta, não tem isso, não existe isso. Eu estou convocando vocês, ministros, para essa reunião, até hoje ninguém chamou, para vocês me convencerem que censura está na nossa Constituição. Então, vocês não poderiam imaginar que Deus seria muito maior do que esse ódio, essa vingança de vocês contra a direita. Primeiro, por ter feito o Elon Musk ser censurado no Twitter e, por raiva, ele foi lá e comprou o Twitter. Somente isso. E ao comprar o Twitter, o grupo nosso formado em Washington chegou, pediu para que ele pudesse levantar o período das eleições brasileiras. O que a gente recebe? 500 páginas de documentos do Alexandre de Moraes interferindo nas eleições do Brasil, tá? E o ministro sabe que tem esse documento. Mas antes, era o Biden que estava protegendo o ministro. Então, tudo bem. O governo americano não vai fazer pressão diplomática ou política em outros países, ou na ONU, não. Tipo, Alexandre, segue aí acabando com a direita, porque a gente aqui vai fazer a mesma coisa. Tá? A gente não quer Trump, nós manipulando, porque quem nos disse isso pessoalmente foi o Mark Zuckerberg. Disse que ele, por ser esquerdista, já vinha fazendo isso, manipulando os algoritmos para favorecer a esquerda em países estratégicos, inclusive o Brasil. E aí, quando o Elon Musk entrou e parou com esse negócio de censura, quando nós pedimos para uma determinada data ele levantar o que houve de contato, nós ficamos assustados e se comprovou que o ministro Alexandre de Moraes
estava ordenando que tirasse influenciadores de direita, que impulsionasse o de esquerda, se não cumprisse, ia prender, ia pagar multas e ia prender. Tá? Ministro, esse documento eu tenho cópia, eu já mandei para vocês na STF. Foi por isso que o ministro me tirou das redes sociais. E o Elon Musk não queria me tirar. E por que o YouTube não te tirou? Eu vou explicar para vocês se der tempo mais tarde. Porque o YouTube não queria descumprir a lei americana. Então, o Elon Musk, o Congresso dos Estados Unidos, disse: cumpre essa ordem legal do ministro Alexandre para ele entrar no cometimento de um crime contra a Constituição brasileira, violações de direitos humanos, abuso de autoridade, blá, 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 e você não vai ser penalizado criminalmente nos Estados Unidos. Porque há uma lei, rapidinho, há uma lei nos Estados Unidos, que se você tem uma filial em outro país, a lei americana diz que você é obrigado a cumprir a lei daquele país, aquela sua filial, não a matriz. A matriz está nos Estados Unidos, a filial está no Brasil, então ela é obrigada a seguir as leis brasileiras. E o Alexandre de Moraes inventou de uma lei que não existe, que é obrigatório ter uma empresa e um representante no Brasil. É mentira isso, não existe essa lei. No Marco Civil da Internet, sugere, Marco Civil da Internet como se fosse um regimento de um condomínio. O Marco Civil da Internet sugere ou a empresa coloca uma sede aqui com um representante, ou abre-se um canal de comunicação direto via internet. Então, é um ou outro. Né? Para decisões judiciais, né, serem efetivas, tirada do ar o post, não a página. Tá? Então, o Alexandre foi vendo, tem uma hierarquia das leis. O Marco Civil da Internet fica em 8º lugar, lá embaixo. Então, ele foi primeiro que a Constituição, que é o dever dele, blindar, proteger a Constituição. Mas aí ele viu que não tinha nada na Constituição. Aí foi para outra lei, foi para outra, chegou lá no Marco Civil da Internet, que lá dizia ou um ou outro. Aí ele inventou que, não, tem que ter empresa aqui. E a imprensa comprando esse discurso. Não, o Elon Musk não obedeceu a lei brasileira, que descumpriu a lei brasileira. Que lei brasileira? Hein? Você, lourinha aí desse canal aí de assinatura, que tinha grande audiência e despencou assustadoramente. A senhora estava ali dizendo, nossa, porque ele descumpriu a lei brasileira. Eu desafio vocês da imprensa aí, do consórcio, que compactuou com as violações contra a Constituição. Me apresente uma lei que está dizendo isso. Que diz que se não tiver empresa, ele está cometendo crime. Me apresente essa lei, tá? Que eu entro ao vivo e falo, eu errei, existe essa lei sim. Não existe essa lei. E vocês compactuando com o ministro com um problema grave de saúde mental. Bom, então vamos lá. Então, o Tribunal Penal Internacional, os Estados Unidos, ele é meio signatário, assim. Ele não é totalmente porque ele não quer interferência, né? O poder que ele tem, político e diplomático. Ele fala, pessoal, tudo bem que vocês aí, são 123 países que são signatários do Tribunal Penal Internacional, que foi pelo Tratado de Roma, depois de Nuremberg, blá, blá, que fala sobre crimes. O Tribunal Penal Internacional, ele foca o quê? Crimes de guerra, genocídios e violações dos direitos humanos. Aquele galpão, dia 8 de janeiro, já encaixa no violação dos direitos humanos. Só o dia 8. Não precisava o ministro fazer mais nada a ninguém. Só o fato de ter juntado todo mundo naquele local
já foi uma grave violação aos direitos humanos. Só o dia 8. Aí ele veio continuando a fazer os abusos e descumprindo a Constituição de forma... Gente, como vocês podem perceber, a situação do ministro Alexandre de Moraes está complicada com a vitória de Donald Trump. Há quem diga que Marcos Duval está falando algo que não é verdade, mas se vocês perceberem bem na fala do senador da República, ele traz muitas verdades e com provas, né? Segundo ele, tem todas as provas com ele. Quando ele falou sobre a possibilidade do ministro ter caído, na verdade, no Arapuca que Elon Musk criou para ele, para tentar realmente mostrar que isso era crime que o ministro estava fazendo, ele fala coisas que é verdade, viu? Se vocês prestarem bem atenção, aqui o senador não está falando nenhuma mentira, não. E isso a gente tem que ver, porque se eles estão tão preocupados com o senador, por que só ele que está com as redes sociais ainda bloqueadas, por que o salário dele não cai e sempre eles estão pressionando o senador? É porque com certeza ele sabe demais. E como vocês viram aqui, foi só a ponta do iceberg que ele falou que vai acontecer com o ministro Alexandre de Moraes. E vocês, gente, o que vocês acharam que disse o senador Marcos Duval? Deixe aqui nos comentários. E agora, olhem o que Bolsonaro pediu para Trump após a sua vitória. Saiba qual pedido Bolsonaro fez a Trump após a vitória nos Estados Unidos. O ex-presidente deixou recado ao aliado, a quem chamou, aspas, de homem mais poderoso do mundo, fecham aspas. Após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um pedido ao aliado. Em contato com o colunista Paulo Capelli do portal Metrópolis, Bolsonaro disse desejar que Trump não deixe o Brasil virar uma Venezuela, destacando que a liderança do republicano é de grande importância para a liberdade. Aspas, desejo felicidades a Donald Trump e que não esqueça o Brasil. O Brasil depositou muita esperança na sua eleição. Trump, ainda durante a campanha, uma mulher brasileira pediu a você que não permita que os Estados Unidos virem o Brasil. E eu faço complemento, não deixe o Brasil virar uma Venezuela. Peço que nos ajude, Trump, a não deixar o Brasil virar uma Venezuela. A sua liderança é muito importante à liberdade, frisou Bolsonaro ao ser questionado sobre o que deseja ao republicano. E aí, gente, aqui já vem de encontro com o que disse Marcos Duval. Com certeza, Trump, que é amigo de Bolsonaro, inclusive, como vocês viram, Eduardo Bolsonaro estava na eleição e ainda está lá na casa de Donald Trump, com certeza não vai deixar de atender um pedido tão importante do seu amigo Bolsonaro. Além de ele ser o ex-presidente mais amado aqui do Brasil, ele também é amigo de Trump. E agora, gente, o que será que vai acontecer com todos esses que violaram a lei do nosso Brasil, rasgaram a Constituição dia após dia? Já deve ter muito peixe grande desesperado. Lula está em pânico por causa disso. Ele sabe que vai piorar muito mais a sua gestão aqui no Brasil e que não vai ser mais como era com o Biden, não, que blindava o STF e o governo de Lula. Bom, este foi o react de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Desejo a vocês um dia mais que abençoado. Muito obrigada a todos. Também deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando e qual o seu nome para mim te conhecer um pouco melhor. Eu falo de Taubaté, interior de São Paulo, e me chamo Renata. Até nosso próximo encontro!